Gente, o Olise só pode estar de sacanagem. Olha só o que ele falou nessa entrevista. Who's the best player per country right now? England, Irish, Germany. You're sure? Brazil? Oh no. Oh no. Oh no. Eu não sei. Mano, o Olise não sabe mesmo? Pessoal, a gente tem Vini Júnior, tem Rafinha, até mesmo, né, poderia falar Neymar. Mas, cara, falar não sabe. Tipo assim, gente, ele quis deixar em branco a resposta. Não tem essa, eu não acompanho muito brasileiro. Gente, todo mundo conhece o Vinícius Júnior. Todo mundo conhece o Rafinha do Barcelona. Claro, falando de atacante. Fora as outras posições também, como o Marquinhos, que acabou de ser campeão com o PSG. Também o Gabriel Guimarães. Pô, mano, são os melhores zagueiros do mundo. Então ele falar que não sabe, ele quis deixar a resposta em branco de propósito, querendo provocar. Então, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro, pessoal, vamos falar sobre quem, né, é esse jogador, o Olise. Ele é um jogador do Bayern de Munique. Ele começou lá no Crystal Palace. Ele se destacou fazendo bons gols, fazendo lances muito bons, bonitos. E ele conseguiu uma transferência para o Bayern de Munique. E foi nesse ano, né, na temporada aí 25-26, que o mundo, né, descobriu o Olise, porque ele já vinha jogando bem nas outras temporadas, porém nessa ele explodiu, fazendo gols absurdos, jogadas absurdas, arrancadas, dribles, várias jogadas fantásticas, sabe? Então que conquistou uma torcida e um grande número de pessoas começou a ser fã desse jogador. Mas o que acontece é que não foi só o dentro de campo que chamou a atenção, o fora de campo também. Ele é um jogador que parece que ele criou um personagem ali. O pessoal vai tirar foto com ele, ele dá dedo do meio, mostra que não gosta, e não é só uma, duas, três vezes, não. Todas as vezes que vão tirar foto com ele, vão fazer qualquer coisa, ele fica nessa, eu não quero, eu não gosto, tanto faz, sabe? Fica nessa personalidade. Também, quando vai levantar algum troféu, vai fazer alguma coisa, ele chega de qualquer jeito, levanta, acabou, entendeu? Você pode ver, ele fica nessa. Também o pessoal do próprio time dele fica zoando ele e tal, porque me parece, claro, né, eu não estou lá no dia a dia, a gente só consegue opinar com o que acontece da frente das câmeras. Porém, parece que ele é um personagem, né, parece que não é assim o tempo todo, porque, gente, convenhamos, se uma pessoa é assim o tempo todo, ela se torna meio que insuportável, porque não pode nem falar com a pessoa que ela meio tanto faz, tá nem aí pra nada, cala a boca que eu só quero sair daqui. Então, isso é meio chato. E aí, para os companheiros de time dele sempre querer provocar ele, entre aspas, nas frente das câmeras e tal, mano, me parece que ele é assim só na frente das câmeras, porque se ele fosse assim o tempo todo, o pessoal ia só deixar pra lá, ele é assim, deixa pra lá, deixa ele no canto dele, mas não, o pessoal fica querendo provocar pra que ele tenha essas reações na frente das câmeras, sabe, jogando lá o balde de cerveja nele, mandando ele subir o troféu da Bundesliga, e tentando tirar foto com ele, então sei lá, sabe, me parece muito que isso é apenas um personagem, que o Olise na verdade não é assim. Mas se ele for, tudo bem também, não tem problema nenhum você ser assim, sabe? Só tô falando que me parece. E aí, com esse personagem, com essa personalidade também, né, pode ser aí na frente das câmeras, ele sempre gostou de cutucar, ele sempre dá entrevistas cutucando, como foi o exemplo agora, cutucando o Brasil. Aí você fala, ele só deixou em branco. Pessoal, ele não só deixou em branco. Quando perguntaram pra ele, né, você pode ver que ele falou o nome de cada um dos jogadores dos países relacionados e do Brasil não. Querem dizer que, tipo assim, o Brasil não tem mais importância. O Brasil não tem mais jogadores de ponta, jogadores de linha como era antigamente. Então, que ele nem sabe um jogador bom que tá jogando que é brasileiro. É meio que isso que ele quis dizer. Então convenhamos, né, pessoal? Ele sabe o que tá fazendo. E essa não é a primeira entrevista. Ele já também deu uma outra entrevista falando sobre o Real Madrid. Michael, what are the emotions that you're feeling right now? You just beaten the king of the competition? King of the competition? 15 trophies, I think, that historically. Yeah. E você pode ver que ele questionou se o Real Madrid é mesmo o rei da competição, da Champions. E pessoal, o Real Madrid tem 15 títulos. O Bayern de Munique não tem nem metade dos títulos que o Real Madrid tem. E ele tem essa cara, meio que essa cara de pau de chegar e falar isso. Pessoal, nos últimos 16 anos, o Bayern de Munique ganhou apenas 2 Champions. Sabe quantas Champions o Real Madrid conquistou?
Seis Champions. Então, é uma coisa absurda ele falar uma coisa dessa. Eu sou torcedor do Barcelona, mas eu reconheço isso. O Real Madrid, ele é o rei da Champions League. Ele, querendo ou não, é o maior clube de futebol que existe. Então, querer dar essa cutucada é legal, é muito bacana. Eu gosto disso, não gosto de jogador robô que chega lá, fala só aquele arroz com feijão que a gente já tá acostumado, só pra não se queimar, ficar ali bem, falar ali na média e meter o pé e ir embora. Eu não gosto disso, eu gosto realmente do pessoal dar cutucada, o pessoal falar assim aqui, mas o que pegou? O Olise não tem nenhum título relevante e ele ficar cutucando o Real Madrid, cutucando o Brasil, principalmente o Brasil. Agora, quando ele colocou o Brasil na reta, eu fiquei estressado, não só eu, vários brasileiros ficaram estressados, porque, quer mostrar o quê? Que a gente não tem importância mais, que a gente não tá mais competindo? É isso que ele quer mostrar? Então, fica a dúvida, mas é essa imagem que ele passou. Eu pergunto a você, quem caralho é o Olise pra falar que não sabe de ninguém do Brasil? Porque assim, não ganhou nada. Ganhou o título da Liga agora pelo Bayern, né? Mas ganhar a Bundesliga pelo Bayern é a mesma coisa de perder o cabaço na zona, cara. Então assim, tem que baixar a bola. E outra, eu falava pra caralho, falo até hoje e sou fã de quem fala. Mas pra falar, tem que fazer. E sinceramente eu torço pra que o Brasil pegue a França e dê um cacete neles pra baixar a bola desse Olise. Isso que o Romário falou é muito bom, por causa que é exatamente isso. Ele pode falar o que ele quer, igual o Romário. O Romário antigamente, ele falava e falava muito, falava na cara, mas ele ganhava título. Ele, lá dentro do campo, ele fazia 3, 4 gols, ganhava títulos importantes, ganhou bola de ouro, ganhou Copa do Mundo, ganhou vários campeonatos aqui no Brasil, com Flamengo, com Vasco. Então, o Romário podia falar o que quisesse, porque ele, dentro do campo, ele correspondia. E o Olise, às vezes sim e às vezes não. E nos grandes momentos, como foi contra o PSG, ele se apagou. Então, ele foi totalmente neutralizado pelo PSG. E ele, tanto que o Bayern de Munique caiu nas semifinais. Caiu na semifinal jogando em casa ainda. Então, ele foi totalmente neutralizado. E aí, tem essa marra toda aí. Então, cara, eu já tava meio assim, sabe? Tipo assim, eu gosto da marra dele, acho maneiro. Como eu disse, tem que ter jogadores assim. Porém, mexeu com o Brasil, aí não. Porque, pessoal, eu fico até querendo que a gente pegue a França na Copa do Mundo. Mas, é claro, pegar a França pra tomar de 5-0 não dá. Porque vocês já viram os jogadores da França, né? É Doué, Barcola, Mbappé, mano, Marcos Thuram, Dembélé, mano, tem o Rabiot, Kanté, tem o Olise, Tchouaméni. Mano, só gente de ponta. E olha que eu nem falei dos defensores, nem falei dos goleiros, só falei ali do meio pra frente. É uma seleção extremamente forte, extremamente forte. Porém, mano, meu sonho era a gente cair contra a França e a gente ganhar da França, porque iria calar a boca dele de tal maneira, igual foi uma seleção sul-americana que ganhou logo depois daquela entrevista do Mbappé. Antes da Copa de 2022, o Mbappé deu essa entrevista aqui. On parle de la Coupe du Monde, c'est une année très importante. Dis-moi, quelles sont pour toi les 5 sélections favorites? Il y a la France déjà. Je pense que le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi, parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous. Et on a des matchs de haut niveau, comme par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. E o interessante é que quem ganhou a Copa foi justamente a Argentina, que é uma seleção sul-americana. Tipo assim, eu não queria que a Argentina tivesse ganho a Copa do Mundo de 2022. Claro, tem o pessoal que fala, o Messi merecia tudo. Mano, eu não torço pra Argentina. Então, não queria. Mas achei ótimo. É uma opinião meio dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que eu falo que eu não queria, que eu não gosto, eu vou falar que eu gostei. Aí o Mbappé fala isso e aí pá, uma seleção sul-americana ganha. Perfeito. Mesmo que eu não quisesse que fosse a Argentina, queria que fosse o Brasil, podia, sei lá, Brasil, Uruguai, Chile, menos a Argentina. Mas foi eles e pelo menos calou a boca do Mbappé, de um europeu que fica menosprezando a gente. Queria muito que o Brasil pegasse a França e ganhasse da França para mandar eles e colocar eles no lugar deles, entendeu? A gente tem 5, eles têm 2 e é isso.
Porque é aquela, pessoal, a gente pode falar mal. A gente fala mal do Brasil, fala mal do governo, né, do futebol. Esses jogadores de hoje não são nem de perto da geração ali de 2002, não são nem de perto da geração de 94. E também até aquela seleção do Zico também, que não ganhou a bola de ouro. Bola de ouro não, que não ganhou a Copa do Mundo. A gente fala que essa seleção de agora não é nem de perto que eles foram. Mas a gente pode falar mal. A gente que é brasileiro pode falar mal. Gringo não pode. Gringo não pode falar mal. Entendeu? Porque a gente que é de casa. É igual na minha família. É igual na sua família. A gente pode falar mal do meu tio é muito chato, ele é aquilo, ele é isso, ele só pensa nele. Mas chega alguém de fora falando, você não vai gostar nem um pouco, você vai até repreender essa pessoa que tá chegando de fora, que não é da sua família. Você vai até repreender essa pessoa. Ué, o que você tá pensando de falar da minha família? Porque no fundo, se ele estiver falando mal do seu tio pode ser tudo aquilo que ele falou, mas só por ser ele falando uma pessoa que não é da sua família, você não vai gostar, pô. Você não vai gostar. Então, essa é a mesma lógica para a seleção. Nós, brasileiros, podemos falar mal, podemos jogar no fundo do poço nossa seleção, falar que eles são isso, aquilo outro, mas gringo não pode. Gringo não pode. Se falar, a gente quer pegar eles, fazer eles tomar taca na Copa para mostrar, para eles ter respeito. Pra eles ter respeito pela gente. Então, gente, meio que ao longo do vídeo eu já falei minha opinião. Eu acho que o Olise tá de sacanagem. Ele tá criando um personagem ali em volta dele, que é um cara que não tá nem aí. É um cara assim, meio que na dele, que não respeita ninguém, que não importa o seu tamanho, não importa quantos títulos, ele não vai te respeitar pela sua história. Então, eu acho que ele tem que se colocar no lugar dele. Tá ligado? Ele é um bom jogador. Não bom, ele é ótimo jogador. Mas ele tem que se colocar no seu lugar. Ele não tem nenhuma Champions. Ele é igual o Romário falou, ganhar a Bundesliga, gente. O Bayern de Munique ganhar uma Bundesliga e ele quer ser o bambambam? De jeito nenhum. Não pode. Bundesliga pro Bayern é a mesma coisa que nada. Então, ele tem que se colocar no seu lugar. Depois que ele ganhar uma Champions, umas 2 Champions ali, uma bola de ouro talvez, acho que o Olise não ganha não, depende do ano dos outros concorrentes, né? Mas eu acho que ele não chega a ganhar uma bola de ouro não. Ele tem que criar uma casca de títulos para aí sim ele poder falar o que ele quiser, como ele está fazendo. É por esse motivo que você que está assistindo esse vídeo tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala. Eu não sei como é a sua vida, não sei os seus desafios, como é aí, se você vai na igreja, se você no seu trabalho, se na sua vida aí familiar. Tem que tomar muito cuidado das coisas que saem da sua boca, porque elas têm que estar condizendo com as suas atitudes. Porque é igual o Olise, ele pode falar o que ele quiser, mas ele não tem títulos. Então ele não tem uma casca pra falar sobre. Ele não tem uma casca, né, que traz segurança pra ele poder falar o que ele quiser. No caso do Olise, a casca dele é as competições, os troféus. E aí, trazendo pra nossa realidade, a nossa casca tem que ser as nossas atitudes, o que a gente já conquistou, olhando pro âmbito de igreja, de trabalho, de vida familiar. Então, tudo que sai da nossa boca a gente tem que tomar cuidado, porque tem que estar condizendo com a nossa casca. É isso, porque é a casca que vai nos proteger. É ela que vai... Quando a gente falar qualquer coisa, o pessoal vai olhar não para o que a gente está falando, mas para a nossa casca. Então, é igual no caso do Olise. O Olise pode falar o que for, mas o que a gente vai estar olhando é para a casca dele. E ele não tem casca, porque ele não tem troféus. Bundesliga, como eu disse, não vale de nada. Então, tudo que ele fala também não vale de nada. Então, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a reflexão final do vídeo também. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.